O presidente Lula afirmou ontem que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele se tornaria presidente e traria recursos para a região. Essa declaração polêmica foi feita durante uma cerimônia na Paraíba. Na agenda, mirando ali 2026, o presidente anunciou um pacote de bondades que contempla a ampliação da isenção da conta de luz, um novo programa de crédito para a reforma, além de anunciar ali um plano de financiamento de moto para entregador de comida e para distribuir botijão de gás de cozinha gratuito à população de baixa renda. Levi, vamos por parte primeiro. Antes da gente analisar esse grande pacote de bondade, vamos só assistir um trecho dessa fala do Lula de ontem. Essa decisão foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Levi, problemático em muitos níveis essa fala do presidente, principalmente porque quando o Lula fala isso, ele invoca ali todo um eleitorado que ele é fraco, que são os evangélicos, são os cristãos, mas essa não é a primeira vez que o Lula mistura ali política com religião. Você até chegou a fazer uma matéria tem um tempo atrás, que deu bastante burburinho aqui em Minas Gerais, principalmente que foi quando o Lula citou Jesus Cristo ao falar ali da dívida de Minas Gerais com a União. O governador Romeu Zema rebateu ali na época, disse que o Lula estava se comparando ali a Jesus Cristo. Levi, esse evento ontem foi todo ali pensado numa estratégia de 2026, mas será que esse tipo de fala improvisada ali, que pelo menos é o que me parece ser, mas não atrapalha do que ajuda? Eu fico imaginando ali como que fica o Sidônio Palmeira, né, que é o responsável pela comunicação do governo. Eu concordo contigo, Letícia. Ele até fez essa fala ali no contexto da transposição do Rio São Francisco, né? Ontem ele foi primeiro para Pernambuco, depois para Paraíba, e para inaugurar 2 trechos ali, ampliação de trechos da transposição do Rio São Francisco, e ele até citou, né? A gente escutou que é uma obra que é idealizada desde o século XIX, nos tempos de Dom Pedro I, e que aí só no governo dele que essa obra saiu do papel, e aí ele proferiu essa fala, essa declaração infeliz que a gente escutou. Mas independente desse contexto, não deixa, né, de ser uma declaração no mínimo desnecessária. A gente critica muito que aqui no Brasil existe uma cultura de levar certas autoridades, certas lideranças políticas a um patamar até messiânico, né, de salvadores da pátria. Isso existe desde a época de Getúlio Vargas, Jânio Quadros e mais recentemente com a ascensão do lulismo, depois do bolsonarismo. São movimentos que alçam essas lideranças, né? E aí falando mais de século XXI, no caso de Lula e de Bolsonaro, alçam essas pessoas a um patamar que nenhum político está, que é de salvador da pátria. Não existe salvador da pátria, né? E a gente não vê esses políticos fazendo algum tipo de movimento, algum tipo de esforço para desfazer essa mitificação. Muito pelo contrário, eles se aproveitam disso. E aí, quando o presidente Lula solta uma fala dessa, ele até reforça esse discurso, né? Como se ele fosse um enviado de Deus aqui na Terra para levar água para o sertão e para as regiões mais pobres do Brasil, para as regiões mais secas do Brasil, né? A gente tinha isso lá com Getúlio, que ele era chamado de pai dos pobres, e Lula evoca um pouco essa aura aí, num discurso claramente de tom eleitoral, né? Mesmo a gente estando aí há mais de um ano da eleição. A gente vê muito dessas falas improvisadas do presidente Lula, né? Ele sempre foi muito conhecido pela oratória, mas a questão é que o tempo mudou, né? O Lula 1, o Lula 2 e agora o Lula 3 são contextos de tempos diferentes também. Então, muito do que ele fala agora também já era polêmico lá atrás, mas a sociedade também mudou bastante. Mas só que antes da gente passar para o próximo tópico, ainda falando de presidente Lula, só queria agradecer aqui a presença de quem está participando do nosso chat, comenta aqui, traz o seu ponto de vista. Muita gente aqui
discordando, falando que o Lula não tem que falar, não acreditando principalmente nessa eventual reeleição dele no ano que vem. E aí eu já vou entrar no próximo tópico aqui. Levi, vamos falar um pouco desse pacote de bondades, né, que o presidente Lula anunciou ontem. Ele falou ali de criação de linha de crédito para reforma, ampliação de isenção da conta de luz, programa para entregador de aplicativos. Ele deu algum detalhe de como esses programas e como que vão funcionar essas questões? Eu imagino que tudo isso cria despesas para o executivo. E é importante aqui a gente lembrar que a gente está em um período que esse governo tem sido muito cobrado ali em cortar gastos. O Hugo Mota, inclusive, já puxou a orelha ali do governo nesse sentido. O mercado também já reagiu à questão do IOF justamente por querer aumentar a receita, né, com aumento de imposto e não cortar na própria carne. Como que vai funcionar esse pacote de bondade? E já pensando em 2026, né? A gente tem visto, desde o começo do ano, desde janeiro, fevereiro, uma crescente nessas medidas do governo Lula, que o governo argumenta que são medidas que atingem ali as pessoas que mais precisam, que vão melhorar a vida dessas pessoas. E aí o Lula, ontem mesmo, num desses discursos, ele até falou, se o pobre pagar menos na conta de luz, ou se ele não pagar na conta de luz, se ele tiver esses créditos e tal, vai sobrar mais dinheiro no fim do mês. Com isso, ele vai consumir mais, com isso, o comércio vai demandar mais da indústria, e aí a economia vai girar, e o país vai crescer, e no fim das contas vai ser bom para todo mundo. É uma lógica que os governos do PT sempre seguem de tentar impulsionar a economia através do consumo. Agora, a gente são programas também que recebem essa crítica de serem medidas eleitoreiras, principalmente que já existe um acúmulo delas num ano pré-eleitoral, né? A gente está chegando aí perto da eleição e já está todo mundo se movimentando. Então, a gente teve primeiro o anúncio da ampliação do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000. E que foi até uma promessa de campanha de Lula em 2022. Depois, o governo lançou mão da medida provisória que reforma o setor elétrico e que promete isentar a conta de luz de até 60 milhões de pessoas e dar descontos na conta de luz para outras dezenas de milhões de consumidores. E aí, ultimamente, Lula vem prometendo também lançar um programa de crédito para reformas de casas, que o governo trabalha nesse programa para ser lançado no mês que vem, agora já no começo de junho. E aí, ontem ele falou também em criar uma linha de crédito para entregadores de aplicativos e um outro programa relacionado ao botijão de gás para a população de baixa renda. Talvez semelhante a essa medida provisória da conta de luz. Inclusive, o botijão de gás, o encarecimento do botijão de gás é um tema que vem sendo tratado já desde o governo Bolsonaro. Foi uma dor de cabeça para o Bolsonaro, agora também é uma dor de cabeça para o Lula e que até agora não se conseguiu baixar esse preço. E aí tem essa grande discussão da origem dos gastos, né? Porque todo programa que cria despesas para o governo federal, e aí quando você isenta uma parte da população, por exemplo, de pagar a conta de luz, essa conta vai ter que ser paga por alguém, ou pelo poder público, ou pelos consumidores, e aí existe essa discussão, mas de onde que vai sair esse dinheiro? E aí essa discussão acaba sendo feita um pouco mais no Congresso Nacional. O mercado acaba reagindo também a essas medidas, né, reações normalmente negativas, e aí para o governo Lula passar todas essas medidas, vai ter que convencer o Congresso de que de que são programas sustentáveis, de que não vão inchar ainda mais a máquina pública e de que não vão deixar o governo com gastos exorbitantes, porque o governo já tem tido problemas para cumprir a meta fiscal. A gente teve um anúncio recente de um contingenciamento e de um bloqueio de R$31 bilhões, é um bloqueio muito grande, inclusive para o início de ano, né? Foi o primeiro relatório bimestral, mostra que para cumprir o orçamento até o fim do ano, o governo vai ter que fazer mais cortes daqui até dezembro, e aí vai anunciando medidas que geram mais gastos. Então, é uma engenharia ali que não é fácil para o Ministério da Fazenda realizar e que pode gerar, sim, mais dores de cabeça, por um lado,
pode até funcionar nessa estratégia de recuperar a popularidade do presidente Lula, mas, por outro lado, pode trazer esses problemas políticos e problemas aí com os investidores, com o mercado, para fazer andar todas essas medidas, e que pode ter um custo lá na frente.